Há algo que vale a pena examinar com honestidade antes de continuar. Requer olhar diretamente para algo que a mente geralmente mantém justo fora do alcance da visão. A maioria de nós, se formos sinceros, tem uma relação complicada com o sofrimento. Não no sentido de que o apreciamos. Ninguém busca a dor conscientemente, mas no sentido de que, em algum nível, chegamos a acreditar que ele serve para algo, que compra algo, que prova algo. Que sem ele, estaríamos saindo impunes de algo que, na verdade, não pagamos. Isso não é uma confissão dramática. É um arranjo extremamente comum, em grande parte inconsciente, que a mente faz consigo mesma. Sofra o suficiente, e talvez a culpa se alivie. Lute o suficiente, e talvez o alívio pareça merecido. Contenha a felicidade plena, porque a felicidade plena parece algo que ainda não foi ganho, ou que será tirado no momento em que você relaxar e se permitir sentir. A lição 101 vai direto à raiz dessa crença. Não para argumentar contra ela suavemente, ou para sugerir que talvez as coisas não sejam tão ruins, mas para questionar a premissa por completo. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita, não felicidade parcial, não felicidade condicional. Felicidade perfeita. E o motivo pelo qual isso é possível é declarado com clareza. Não há pecado. A lição abre nomeando algo que a maioria dos estudantes espirituais não percebe totalmente que acredita: que a salvação requer sofrimento como penitência. Não intelectualmente, talvez, mas funcionalmente. Na forma como a mente realmente opera quando se depara com a ideia de ser perdoada ou libertada. A lógica que o curso está desmantelando aqui é internamente coerente. Siga-a. Se o pecado é real, então a culpa é apropriada. Se a culpa é apropriada, então o castigo é justo. Se o castigo é justo, então ele não pode simplesmente ser dispensado, precisa ser pago. O que significa que a salvação, o processo de ser liberto do pecado, deve ter um custo. Deve envolver abrir mão de algo, suportar algo doloroso, provar através do sofrimento que a conta foi saldada. Nesse contexto, a felicidade não é apenas improvável, ela é moralmente suspeita. Se você pecou e está feliz, algo está errado. A felicidade parece roubada. E então a mente inconsciente se organiza, com uma consistência notável, para garantir que a paz duradoura nunca chegue completamente. Há sempre mais uma coisa a corrigir, mais uma falha para responder, mais uma razão pela qual a alegria plena deve esperar um pouco mais. O curso chama isso de loucura. Não com aspereza, mas com precisão, porque toda a estrutura desmorona no momento em que você questiona sua fundação. E a fundação é a realidade do pecado. Não há pecado. Isso não é uma garantia suave. É uma afirmação metafísica precisa. Significa que o que você acredita ter feito, a separação, o afastamento de Deus, os fracassos e traições e perdas, nada disso ocorreu na realidade. Aconteceu em um sonho. E um sonho, por mais vívido e convincente que seja, não muda o que é verdadeiramente real. A prática que a lição pede é construída diretamente sobre isso. Você começa cada período de prática de 5 minutos com 2 pensamentos consecutivos. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Não há pecado. Ele não tem consequência. Sustente o primeiro. Em seguida, deixe o segundo explicar por que o primeiro é possível. E a partir dessa base, a lição diz: tente encontrar a alegria que esses pensamentos introduzem na sua mente. Não fabricada, não encenada.
mas o alívio natural que chega quando um peso que você estava carregando é reconhecido como desnecessário. Entre os períodos de prática, a instrução é simples e frequente. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Repita isso o mais frequente que puder. Não como um mantra para abafar outros pensamentos, mas como um lembrete genuíno que substitui a narrativa da culpa por algo verdadeiro. Para entender o que o curso está realmente dizendo sobre o pecado, ajuda a olhar para o que ele não está dizendo. Não está dizendo que ações prejudiciais não acontecem, ou que nada neste mundo tem consequências. Não está descartando a dor ou fingindo que o sofrimento não é experimentado. O que está dizendo é que a fonte do pecado, a maldade profunda e essencial que você acredita que o define, não existe na realidade. É um pensamento sustentado em uma mente que sonha, que nunca tocou o que você realmente é. A distinção importa porque a maioria das tentativas de lidar com a culpa tenta minimizá-la, justificá-la ou equilibrá-la com boas ações. O curso não faz nenhuma dessas coisas. Não reduz sua culpa. Questiona se o seu objeto é real. Você não pode ser culpado pelo que realmente não fez. E, na verdade, a separação de Deus que está por baixo de toda a culpa nunca foi completada. O sonho de separação é um sonho. O sonhador permanece exatamente como Deus o criou. É isso que a lição quer dizer quando diz: a alegria é justa e a dor não é mais do que o sinal de que você se entendeu mal. A dor, neste ensinamento, não é castigo, é informação. Ela diz que em algum lugar você aceitou uma história falsa sobre o que você é. Aponta para uma crença que precisa ser examinada, não para uma dívida que precisa ser paga. E é aqui que a lição se torna genuinamente confrontadora, não com você, mas com a imagem de Deus que a culpa construiu. Ela descreve, com uma franqueza deliberada, como Deus parece quando visto através da lente do pecado: implacável, punitivo, perseguidor, colérico, impossível de escapar. Um Deus cuja salvação é indistinguível de uma sentença de morte, lentamente executada. Quem buscaria tal punição selvagem? Quem não fugiria da salvação? Essas não são figuras retóricas. Apontam para algo real na experiência psicológica da maioria das pessoas. A abertura espiritual genuína aterroriza quando você acredita, em algum nível, que se abrir completamente irá expô-lo a um julgamento que não pode sobreviver. E então, a mente se defende. Mantém Deus a uma distância segura. Pratica espiritualidade sem nunca se render completamente a ela. Encontra razões intermináveis pelas quais agora não é bem o momento certo para soltar. A lição está dizendo: esse medo é baseado em uma mentira. O Deus que persegue e pune é uma projeção da sua própria culpa, não uma descrição do que Deus é. A vontade real de Deus para você não é morte disfarçada de misericórdia, é felicidade perfeita. E a felicidade perfeita não é uma recompensa guardada ao final de uma longa provação. É o que já é seu, no momento em que a crença no pecado para de bloquear a sua consciência dela. Vamos trazer isso para a textura real da vida cotidiana, porque o risco com uma lição tão abrangente é que ela permaneça no reino do abstrato. Pense em algo específico que você carrega com culpa. Não precisa ser dramático, pode ser algo pequeno, uma conversa conduzida de forma torpe, um relacionamento em que você ficou aquém, um padrão que continua se repetindo apesar das suas melhores intenções. Agora observe o que você acredita sobre essa culpa. Não o que você acha que deveria acreditar, o que você realmente acredita. Há uma parte de você que pensa que o desconforto que sente em torno disso é apropriado, que você deveria se sentir mal,
Que se sentir mal é, de alguma forma, a resposta certa? Essa crença, silenciosa, muitas vezes não examinada, rodando continuamente no fundo, é exatamente o que esta lição está mirando. Não para dispensar a situação ou fingir que não importa, mas para questionar se a culpa está realmente servindo a algum propósito construtivo ou se é simplesmente um peso que não realiza nada, exceto manter a felicidade à distância. A lição diz que o sofrimento não tem causa. Essa é uma afirmação forte e vale a pena levá-la a sério no contexto da sua própria experiência. A culpa já corrigiu algo de verdade? O sofrimento por ações passadas te tornou uma pessoa genuinamente mais livre e mais amorosa. Ou simplesmente te tornou menor, mais defensivo e menos disponível para o momento presente? O curso sugeriria que a correção genuína não vem através da dor. Vem através da disposição. A disposição de olhar honestamente, de escolher diferente e de aceitar a expiação que torna o passado irrelevante para quem você é agora. É isso que o período de prática está realmente fazendo. Quando você se senta por 5 minutos e sustenta o pensamento: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita, e então não há pecado, ele não tem consequência. Você não está evitando a responsabilidade. Está liberando o autopunição que se disfarça de responsabilidade, enquanto, na verdade, impede o tipo de presença clara e aberta que a mudança genuína requer. A instrução é dar esses 5 minutos de bom grado. Essa palavra é precisa. Não com dever, não com solenidade, não como mais uma tarefa em uma lista espiritual. De bom grado, como alguém que está colocando no chão um peso pesado que não precisa mais carregar. Observe o que surge quando você realmente tenta isso. Para a maioria das pessoas, há resistência. A mente oferece objeções. Isso é fácil demais. Isso não pode estar certo. Certamente algo mais é necessário. Essas objeções são em si mesmas o conteúdo que está sendo curado. São a voz da crença no pecado, defendendo a sua própria realidade. Você não precisa discutir com elas. Só precisa estar disposto, mesmo que brevemente, a olhar além delas em direção a algo diferente. Há um tipo particular de sofrimento que vale a pena examinar aqui, porque é muito comum e muito raramente reconhecido pelo que é. É o sofrimento que parece virtuoso. A dor pelos seus fracassos que parece evidência da sua sinceridade. A autocrítica que parece honestidade. A relutância em se sentir plenamente feliz que parece humildade apropriada. Esse sofrimento é o tipo mais insidioso, porque veste as roupas da seriedade espiritual. Parece a resposta responsável a ser imperfeito. E, no entanto, o curso está apontando que essa forma de sofrimento não é humildade alguma. É, em um sentido preciso, uma forma de orgulho, a insistência de que seus pecados são significativos o suficiente para importar, reais o suficiente para exigir pagamento, graves o suficiente para superar o que Deus disse sobre você. Não temas a vontade de Deus. Essa linha aparece quietamente no meio desta lição e merece seu próprio momento de atenção. E se a felicidade diante da qual você tem sido cauteloso não for uma armadilha? E se a alegria que você manteve a uma distância prudente não for algo que será tirado no momento em que você se permitir sentir plenamente? E se a paz que você às vezes vislumbra e da qual então se afasta for, na verdade, a coisa mais estável na sua experiência, não a mais frágil? A promessa da lição é precisa. Volte-se para a vontade de Deus com confiança de que ela o libertará de todas as consequências que o pecado gerou na imaginação febril. Não algumas consequências, todas.
A arquitetura inteira de culpa, medo, autopunição e sofrimento preventivo, o curso está oferecendo uma saída de tudo isso, não lutando contra isso, reconhecendo que a sua fundação nunca foi real, e acrescenta algo que funciona tanto como permissão quanto como desafio. Hoje, escape da loucura. Não eventualmente, hoje. Esse é um daqueles momentos no livro de exercícios em que o curso abandona a abordagem incremental e simplesmente diz: a porta está aberta agora mesmo. Atravesse-a. A lição 101 é, em sua essência, uma reformulação completa da relação entre Deus e o sofrimento. A crença de que a dor é o que o amor exige, que você deve ganhar a paz, sofrer pela paz, provar que é digno da paz, não é um mal-entendido menor a ser gentilmente corrigido. É o erro central que mantém todo o sonho de separação no lugar. E esta lição o nomeia diretamente, e então entrega a você o único pensamento que o dissolve. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Não apesar do que você fez, não após penitência suficiente, não condicionalmente, nem eventualmente, nem em teoria. Agora. Porque o pecado que tornaria a felicidade inapropriada simplesmente não existe na realidade. Você não é um pecador aguardando julgamento. Você é um sonhador começando a despertar, e o mundo que você verá, à medida que o sonho se aclara, não é um mundo de recompensas ganhas e punições merecidas. É algo para o qual a lição esteve apontando o tempo todo, o fato radiante e sem complicações de um amor que nunca exigiu que você sofresse em primeiro lugar. Hoje, toda vez que o peso familiar da culpa ou da falta de mérito aparecer, deixe que seja uma oportunidade, não para afastá-lo, mas para trazer a ele o único pensamento que diz a verdade. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Não há pecado, ele não tem consequência. Diga devagar, diga com intenção. E observe o que acontece quando, mesmo por um momento, você realmente se permite acreditar nisso. Muito obrigada. Nos vemos na próxima lição.